Meus irmãos, paz do Senhor, amém? Pequeno eu sou, né? Eu quero louvar a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de estar aqui juntamente com os irmãos para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. É a segunda vez que estamos aqui e sou grato a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Maurílio e toda a igreja pela confiança. Nós cremos que o Senhor tem muito a falar aos nossos corações e que em tudo Jesus seja glorificado, amém? Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Segunda Timóteo, capítulo de número 4. Nós iremos estar compartilhando um pouco sobre definições, história e perspectivas, sola Escritura, ou somente a Escritura. E eu quero ler com os irmãos do capítulo 4, o verso 1 até o verso de número 5. Diz assim a palavra do Senhor. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Amém? Que Deus fale conosco, meus irmãos, através da sua palavra. Ontem, mais uma vez, irmãos, eu fui indagado por uma aluna. Professor, para que estudar história? Eu não sou museu, eu não gosto de história. Eu quero saber do futuro. Eu gosto de tecnologia, eu gosto do futuro. Eu gosto das coisas que estão por vir. Para que estudar história? Eu já sei que essa pergunta eu irei carregar comigo até o último dia da minha vida. Todos os anos, ano após ano, os alunos olham para mim e perguntam: professor, para que estudar história? Na verdade, essa é uma das grandes indagações que muitas vezes a Igreja do Senhor também faz. Para que estudar história? Ou por que eu tenho que saber acerca daquilo que aconteceu? Mas na verdade, quando nós olhamos para trás, irmãos, nós conseguimos compreender, nós conseguimos entender quem nós somos hoje. E eu só posso alicerçar a minha identidade, eu só posso externar, revelar para as pessoas que estão à minha volta quem eu sou, se eu compreendo acerca da minha história. Muitas vezes nós estamos nos complicando com diversas doutrinas, ensinamentos que aí fora estão, porque não conhecemos a história. Mas a nossa fé, a fé bíblica, fundamentada em Cristo, na doutrina apostólica, ela é histórica. E através de 2000 anos de história, o Espírito Santo, de forma gloriosa e tremenda, agiu de forma sobrenatural na igreja, manifestando-se. E é por causa dessa manifestação gloriosa e poderosa do Espírito Santo que eu e você estamos aqui nessa noite.
Olha, quando nós falamos de sola escritura, somente a escritura, um brado ecoado pelos reformadores, nós temos que nos lembrar o que estava acontecendo naquela época. Lá em meados do século 13, 14, 15, tendo seu estopim no século 16 com Martinho Lutero. Durante a Idade Média, muita coisa de errada estava acontecendo na igreja. Eu quero citar algumas dessas coisas para os irmãos. Relembrar, para vocês que já estudaram história. No final do período medieval, a igreja cristã ocidental tinha como centro de poder o papado romano. Era o papa quem governava, quem dominava a cristandade. E a igreja estava numa profunda decadência moral e espiritual. Ao longo de toda a Idade Média, destacou-se no seio da igreja a ambição por poder econômico e político, em detrimento da população, das ovelhas, do rebanho, que sofria pela ausência da segurança de vida eterna, além de uma pobreza extrema que afetava a maior parte do povo europeu. Muitos não tinham certeza de salvação. Muitos estavam preocupados em seguir aquilo que o Papa falava, aquilo que a igreja afirmava, aquilo que os sacerdotes demonstravam nas missas, mas não tinham certeza de salvação, certeza de vida eterna. Os papas estavam mais interessados na arrecadação de tributos que serviam como garantia da salvação eterna ao doador. Se eu dou à igreja dinheiro, em troca eu tenho a minha salvação. O que predominava era a supremacia papal e a tradição da igreja, que era externada através de documentos. Documentos estes que diziam como os fiéis deveriam se comportar diariamente. Além disso, a promiscuidade entre os próprios líderes religiosos era latente, perceptível à vista de todos. Naqueles dias, irmãos, havia até mesmo prostíbulos exclusivos para padres, para monges, para líderes eclesiásticos. Se isso não fosse bastante, as heresias e as práticas místicas já haviam envenenado e corrompido a saúde espiritual e doutrinária da igreja. Os fiéis eram incentivados a venerar imagens de esculturas e relíquias. Muitos as colecionavam possuindo verdadeiros museus particulares. A missa substituiu o culto, e essa missa já havia se tornado uma cerimônia de sacrifício, onde Cristo morria a cada celebração da mesma. A ministração dos sacramentos, da ceia do Senhor e do batismo também tinha sido corrompida. Na ceia, por exemplo, prevalecia a doutrina da transubstanciação, onde o pão se transformava no corpo de Cristo e o vinho se transformava no sangue de Cristo. Enquanto que o batismo era visto como um ritual de purificação dos pecados. Inclusive, muitos queriam ser batizados no leito de morte, porque assim sendo batizados, todos os seus pecados anteriores seriam perdoados. A adoração somente a Cristo foi substituída pelo culto a Maria, ao passo que padres, bispos e papas eram considerados substitutos de Cristo na terra, sendo, portanto, autoridades últimas em questão de fé. Mas o Espírito Santo, diante deste caos, continuava governando a igreja. E nesse período tenebroso, a história nos relata que Deus levanta alguns líderes cristãos, que surgem como opositores à ética e à doutrina da igreja oficial. Temos, por exemplo, os considerados pré-reformadores, como Wycliffe, John Hus, Savonarola. Possibilitaram condições mais propícias para o estopim
do movimento de reforma que viria no século XVI. Quando pulamos um pouco os anos, chegamos então no século XVI. E a igreja romana totalmente corrompida, levando diariamente aos fiéis a ideia, ou trazendo aos seus corações a ideia que para alcançar a graça de Deus era necessário que os mesmos obedecessem aos documentos oficiais da igreja e se submetessem à autoridade dos líderes eclesiásticos. Deus então convoca um homem chamado Martinho Lutero, que vai se contrapor à ideologia predominante na época. O que é que predominava? Salvação pelas obras. Eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar a mercê, a graça, o beneplácito de Deus. Porém, Lutero tem uma experiência com a palavra do Senhor. E lendo as Escrituras Sagradas, os seus olhos espirituais são abertos e ele descobre pela revelação bíblica o Espírito Santo atuando em seu coração, lembrando ao mesmo que o justo é justificado pela fé. Para ser salvo, eu preciso somente crer que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário em meu lugar. E não há absolutamente nada que eu faça ou deixe de fazer para ter a garantia dessa segurança eterna. Eu creio na graça derramada e assim que eu creio, o Espírito Santo em mim faz ser um cidadão dos céus, herdeiro do reino celestial. Todo esse contexto místico, tenebroso, religioso, pavoroso, presente, latente na igreja da época, aos poucos foi sendo transformado, pois Deus foi levantando homens como Lutero, Calvino, Zwinglio, para trazer de volta a noção, a ideia e a verdade que a única regra de fé e prática da igreja do Senhor chama-se Bíblia, Escrituras Sagradas. E nenhuma outra coisa a mais. E nenhuma outra coisa a mais, irmãos. Certa vez eu estava numa aula de história e o professor falou o seguinte: a história, ela não tem direção. E a história, ela nunca terá um fim. Nós sabemos pela revelação bíblica que a história tem sim direção. O soberano de Israel está sentado num alto e sublime trono, governando a história. E ela também tem um fim. Um dia Jesus Cristo vai voltar para acabar com a história. História mesmo, esta mesmo que ele começou, e história esta que ele vai findar quando resgatar a sua igreja. Irmãos, Paulo então decide escrever a sua segunda carta a Timóteo. E entendamos esta carta como aquela última despedida do apóstolo Paulo. Uma carta endereçada ao seu filho na fé. Paulo estava terminando o seu ministério. Sabia que logo mais seria tirado do mundo, seria morto por causa de Cristo. Paulo então, preso em Roma, em sua 4ª viagem missionária, decide escrever a Timóteo, que estava lá em Éfeso, supervisionando as igrejas daquela região. E o que é que estava acontecendo ali em Éfeso? Heresias. Doutrinas errôneas, misticismo.
Paulo estava escrevendo mais uma vez a Timóteo, dizendo ao mesmo que ele deveria ser fiel na pregação das Escrituras e combater os hereges que estavam querendo perverter a igreja. Além de Paulo querer consolar Timóteo, pelo fato do mesmo saber que o seu ministério estava se findando, Paulo queria terminar sua carreira deixando vários conselhos para o mesmo. E estes conselhos perpassavam o caminho da fidelidade às Escrituras. Quando chega no capítulo 4, depois de ter dado vários conselhos antes do dia a dia da igreja, ou como Timóteo teria ou deveria se comportar na administração da igreja, Paulo então chega no capítulo 4, já terminando a sua carta, convocando Timóteo a ser fiel às Escrituras. E ele então vai dizer: conjuro-te, te exorto, te chamo diante de Deus e diante de Jesus Cristo. É como se Paulo ele convocasse Timóteo e colocasse diante de Timóteo o Pai, Jesus do outro lado, e com os dois sendo testemunhas, Paulo agora vai começar a aconselhar Timóteo. Olha só, o Pai está aqui, o Filho está aqui, diante dos dois eu quero te dar alguns conselhos. Os mesmos, o Pai, o Filho, irá julgar os vivos, ou irão julgar os vivos e os mortos. E Paulo então diz a Timóteo: prega a palavra. Timóteo, prega a palavra. Os irmãos têm noção do que essa simples frase tem a nos dizer? Não é nenhuma filosofia humana, não é nenhum misticismo, não é nenhuma proclamação de autoajuda, não é aquilo que eu quero escutar, é prega a palavra. A palavra, Timóteo. O contexto é assombroso, as heresias são muitas, as dificuldades serão extremas, mas Timóteo, eu estou indo embora. Antes de eu ir embora, eu quero dizer uma coisa a você: pregue a palavra. Todo o conselho de Deus, toda a revelação de Deus, todo o evangelho de Deus, toda a profecia de Deus revelada aos homens, do início ao fim, sem nenhuma parte excluída ou cortada, as Escrituras. Timóteo, pregue a palavra, irmãos. E o Espírito Santo nos diz, nos relembra essa noite: a nossa prioridade é a palavra. A pregação do genuíno Evangelho de Deus deve ser prioridade na vida do servo de Deus. Pregar a palavra. Insta. Além de eu pregar, eu tenho que insistir na palavra. Porque eu sei que somente ela e nenhum outro livro tem o poder de salvar o homem pecador. Somente a palavra pode transformar a vida de um transgressor como nós fomos transformados. Lutero entendia que a palavra era a única ferramenta capaz de mudar o seu contexto maligno na época, e ela conseguiu mudar aquele contexto. E é por causa da palavra que nós estamos aqui, irmãos. Insiste, Timóteo, prega a palavra. Quer seja oportuno, quer não.
quer o tempo seja bom ou mal, é em todo tempo, é em todo lugar, é para todos que estão à sua volta. Aproveite as oportunidades, não deixe de falar da palavra. Irmãos, tem crentes especialistas em falar besteira. Sua fala não edifica ninguém, não traz proveito algum. Mas na realidade, como filhos de Deus que somos, precisamos ter a ideia e a noção que dos nossos lábios, que da nossa boca deve jorrar cotidianamente a fonte de vida eterna, que é a palavra de Deus. As pessoas que estão à sua volta, em seu trabalho, em sua casa, família, escola, faculdade, precisam da palavra. Timóteo, Paulo fala, corrige. Quando eu prego a palavra, o erro é corrigido. Repreende. Paulo está falando isso, pois ele sabia que somente a palavra tinha o poder de transformar o coração rebelde. Inicialmente rebelde éramos antes de conhecer a Cristo, mas por causa da natureza pecaminosa, continuamos insistentes em praticar ou em sermos tendenciosos ao mal. É por isso que precisamos voltar à palavra para nos submetermos à vontade de Deus e agradar ao coração dele. Exorta, Timóteo, ele fala, com toda longanimidade e doutrina, pacientemente exorta, convoca os irmãos a perseverarem, prega a doutrina apostólica, o evangelho, aquilo que Jesus ensinou, aquilo que eu passei para você, é doutrina. Aí sabe por que Paulo está falando tudo isso? Sabe por que ele está insistindo nisso? Aí ele diz então, haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Irmãos, e este tempo não só foi lá na Idade Média, hoje, as pessoas não suportam a sã doutrina. E por não suportar a sã doutrina, se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças, desejos e vontades. Eu quero ouvir aquilo que vai apaziguar os desejos fervorosos do meu coração. Se eu quero escutar bênçãos, tem homens e mulheres que vão pregar e vão falar acerca de bênçãos, e atrás destes eu irei. Se eu quero falar, eu quero escutar acerca de prosperidade, irei atrás e acharei. Vou me cercar de pessoas que pregam acerca de coisas, de assuntos que o meu ego quer ouvir, que o meu ego quer escutar. Eles se recusarão, Timóteo, a dar ouvidos à verdade. São tendenciosas, totalmente tendenciosas, a ouvirem somente aquilo que querem. Aí Paulo então diz a Timóteo, seja sóbrio, seja equilibrado, perceba o mundo que está à sua volta, ao seu redor, analise o contexto no qual você está e pregue a palavra. Aí, irmãos, olha o que Paulo vai falar para Timóteo. Diante do fato do mesmo ter de ser fiel na pregação das Escrituras, Paulo vai dizer, olhe comigo, o verso número 5, Paulo diz, tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas e suporta o que, irmãos? As aflições.
pregar a palavra nos traz como consequências, irmãos, aflições. Sofreremos perseguições pelo simples fato de resolutamente querermos ser fiéis às Escrituras. Quanto mais eu for fiel às Escrituras, mais pessoas e circunstâncias se levantarão contra mim para barrar a pregação. Mas Paulo diz: faze o trabalho de um evangelista. Continua divulgando as boas novas de salvação. E ele conclui no verso 5 declarando: cumpre cabalmente o teu ministério. Que cenário tenebroso, irmãos. Que dias terríveis Lutero viveu, a igreja viveu. Que dias terríveis e tenebrosos temos vivido, porque são poucos que se apresentam como aqueles que querem, que desejam pregar de forma fiel às Escrituras. Só que, diante do caos, diante do cenário escuro, de tribulação, de aflição, nós sabemos que cristianismo é assim. No final de tudo, vem o bálsamo. A graça de Deus, a bondade de Deus, a glória de Deus nos ajudando, nos capacitando. Leia comigo agora os versos de número 6, 7 e 8. Timóteo, Paulo diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Irmãos, vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel às Escrituras, à pregação bíblica, a doutrina verdadeira, ortodoxa e correta. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mais vale agradar a Deus do que aos homens. Nós não devemos ir atrás de ventos, de doutrinas, procurando algo que vai massagear o nosso ego. Não! Nós precisamos nos colocar totalmente humilhados às Escrituras sagradas, pois sabemos que aqui ou daqui nós conseguiremos o que é necessário para perseverar até aquele grande dia, quando Jesus vai vir para nos buscar. O maior legado que a reforma deixou para o cristianismo de nossos dias foi o retorno às Escrituras Sagradas. Escrituras Sagradas entendidas como a única fonte da revelação divina, que deve ser lida e praticada pelos cristãos. Nós não devemos recorrer a homens ou a instituições para termos a garantia da vida eterna, mas somente aos méritos de Cristo na cruz do Calvário, que concede perdão de pecados e certeza da morada celestial.
O protestantismo reafirmou as doutrinas bíblicas, de que somente as Escrituras e não a tradição da igreja consiste em palavra de Deus, sola Escritura. Somente por meio da fé em Cristo Jesus e não por práticas de boas obras o homem é salvo, sola fide. A salvação é um presente de Deus dado aos homens somente por sua maravilhosa graça, sola gratia. Somente Cristo pode salvar o homem pecador e é o único mediador entre Deus e os homens, solos Cristos. E somente a Deus devem ser atribuídas honra e glória, pois Ele é o autor e consumador da nossa salvação. Só lhe deu glória. Que o Senhor nos ajude a sermos fiéis às Escrituras Sagradas. Até aquele grande dia, quando olharemos para a face do Senhor Jesus e diremos: Senhor, valeu.